Pessoal, esse vídeo é o resumo da aula do Centro de Mídias do dia 17/6, né, a última quarta-feira, e o tema é as trincheiras e a Primeira Guerra Mundial. A habilidade desenvolvida nessa aula é identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes conflitos mundiais, os conflitos vivenciados na Europa e as relações de poder entre as nações, tá? Então, relacionar aí, no caso, a Primeira Guerra com o capitalismo, as crises econômicas e a relação de poder. Alguns tópicos aí só para, né, a gente começar. A Primeira Guerra Mundial, então, ela aconteceu de 1914 a 1918, e o nosso objetivo aqui é entender quais foram os motivos, né, para o conflito ter acontecido. Primeiro, para a gente se situar, né? O que é o capitalismo? A gente entender conceitual o que é o capitalismo. É um sistema econômico que visa o lucro e a acumulação das riquezas. Está baseado na propriedade privada dos meios de produção. O que são esses meios de produção, né? Podem ser, por exemplo, as máquinas de uma indústria ou as terras onde é cultivado determinado produto para exportação, por exemplo, tá? E eles têm a função de gerar renda, né, por meio do trabalho. Então, o capitalismo se baseia nisso. A comercialização dos produtos é realizada em um mercado livre. O que significa isso, né? Você vende de acordo com a oferta e a demanda. Então, não é o Estado que vai definir para quem vender, por quanto vender, como vender. É o próprio mercado que se regula ali, né? Você vende mais caro, mais barato, de acordo com a oferta, com a demanda. Você produz de acordo com a mesma coisa, tá? Aí eu coloquei para vocês aí no cantinho um QR Code de um videozinho explicando certinho essa ideia de capitalismo, para quem ainda tiver dúvidas sobre o conceito. E eu deixei o link desse mesmo vídeo depois no roteiro de atividades de vocês, tá? Então, quem puder, acessa lá que o vídeo vai explicar bem certinho, com mais detalhes. Qual a relação, né, do capitalismo com a Primeira Guerra? Então, durante o século XIX, as potências europeias investiram no continente africano através de um projeto de colonização, dominação e extração de recursos naturais. Esses recursos eram, por exemplo, o chumbo, o ferro, o cobre, produtos agrícolas como a borracha e o algodão. Os minérios, tanto quanto a borracha e o algodão, eram fundamentais para que o processo de industrialização pudesse manter sua expansão e produção de riquezas. Tá? Então, quando a gente usa o termo neocolonialismo, a gente está falando o quê? Da colonização de regiões da África e da Ásia pelos europeus, né? Colonialismo seria a colonização da América, como, por exemplo, Portugal fez com o Brasil. O neocolonialismo, aí a gente já está falando de África e Ásia, né? E com o crescimento da indústria europeia, né, conforme a indústria europeia ia avançando, ela ia precisando de cada vez mais matérias-primas. E aonde é que essas matérias-primas iam ser buscadas? Na África, por exemplo, né, como a gente tem aí no texto. Então, por isso que a partir do crescimento da indústria europeia, todos os países europeus envolvidos nessa industrialização, eles vão começar a querer aí, entre aspas, um pedaço do continente africano e do continente asiático, né, porque ali naquele pedaço ele poderia retirar a matéria-prima que a indústria do país precisasse. E aí, para isso, é realizada a Conferência de Berlim, né, que aconteceu aí, de novembro de 1884 a fevereiro de 1885, e o objetivo era definir acordos de partilha do continente africano. Então, qual que é a ideia, né? A gente tem uma imagem, inclusive, em relação à Ásia também, né? Então, isso vale também para a Ásia, mas no caso da Conferência de Berlim, foi a divisão da África. Então, sentou ali todo mundo, né, todos os países europeus, para ver cada um quem ia ficar com o seu pedaço. É claro que para essa conferência nenhum país africano, né, nenhum representante africano foi chamado para participar, né? Os europeus dividiram a África entre si. E aí a gente tem aí exemplos de resistência africana, né? Eu coloquei para vocês darem uma olhada, depois vocês podem até, quem puder, pesquisar mais sobre o tema para saber, mas o importante é que a gente entendeu que, diante dessa atitude por parte dos europeus, não significa que os africanos ficaram parados assistindo e achando tudo normal, né? A gente vai ter vários movimentos de resistência contra a dominação, né, europeia. Os africanos não vão aceitar de boa, pacificamente isso.
E aí, falando da Primeira Guerra, né, em si, a gente entendeu até agora o capitalismo, a disputa por territórios ali para que as indústrias se desenvolvessem, e tudo isso vai acabar gerando a Primeira Guerra Mundial. Então, quando a gente fala de Primeira Guerra, né, inicialmente a gente vai ter o quê? A formação de alianças militares. Então, a gente tem a formação da Tríplice Aliança de um lado, né, que é essa parte em laranja, que é a Alemanha, Áustria-Hungria e Império Otomano. E da Tríplice Entente de outro, né? A França, o Império Russo e o Reino Unido aí, outros países também, tá? A gente tá falando principalmente aí desses três. E aí a gente vai ter o quê? Rivalidade entre essas duas alianças, né? Entre esses dois grupos aí, esses dois blocos militares. Inicialmente, essas alianças, elas são feitas unicamente o quê? Como proteção. Então, um protege o outro dentro da aliança contra a invasão de outro país, por exemplo, tá? E depois isso vai ter sequência na Primeira Guerra Mundial. E aí, o estopim, né? A gente já tinha as alianças formadas, a gente já tinha os países disputando os territórios, mas aí vai acontecer algo que de fato dá início à Primeira Guerra Mundial, que é o atentado aí de Sarajevo, certo? Esse atentado foi, coloquei do ladinho, foi o incidente que em 28 de junho de 1914 vitimou o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, e sua esposa, né? Então, herdeiro do Império Austro-Húngaro, lembrando aqui que a Áustria-Hungria fazia parte da Tríplice Aliança, certo? Foi só por causa da morte dele que a Primeira Guerra Mundial começou? Não, a gente tem todo o contexto anterior que vai dando forma a isso, mas com o assassinato dele, aí de fato a gente tem a declaração de guerra dos dois lados, né? Aí a ideia da tecnologia, né? O crescimento e expansão da tecnologia bélica na guerra, né? Granada, metralhadoras, aviões, tornou a guerra muito mais impessoal, aumentando significativamente o número de mortos. Então, com o avanço da tecnologia e da indústria, essa tecnologia acabou chegando o quê? Na fabricação de armas. E as armas da Primeira Guerra Mundial vão ser muito mais modernas, muito mais avançadas tecnologicamente do que de períodos anteriores. O que a gente vai ter com isso? Primeiro, o matar se torna muito mais fácil. Você aperta um botão aqui e mata o inimigo lá do outro lado. Você não entra nem em contato com ele, você nem vê o seu inimigo. E com isso a gente tem o quê? Uma morte impessoal, você nem vê quem você tá matando. O número de mortos viram só estatísticas, né? Vira só estatística, não são pessoas. A gente vê só como números. E com toda a tecnologia, isso vai fazer com que o número de mortos seja gigante, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, então, ok? As trincheiras. As trincheiras foram amplamente usadas na Primeira Guerra Mundial como tática de domínio de territórios. Embora isso tornasse o avanço das tropas muito mais lento, garantia a proteção dos soldados. Então, assim, para as tropas avançar demorava muito mais, porque onde elas iam teria que cavar mais trincheiras. Só que elas eram criadas para quê? Para proteger os soldados, né? Ali atrás da trincheira eles se protegiam dos ataques inimigos. Dentro das trincheiras, os soldados estavam expostos a situações precárias de higiene, a ações do tempo, muitas vezes sem água, com alimentação péssima e racionada, e além disso, os mortos, por não haver condições de enterrá-los, eram deixados ali mesmo, o que tornava o cheiro quase insuportável, né? Então, a situação em que se vivia na trincheira não era nada agradável, eles passavam o tempo ali na situação mais precária possível, né? E aí tem uma imagem de uma trincheira, tá? Utilizada como proteção, dá pra gente ver aí, né? Uma vala que protegia os soldados. A participação do Brasil, né, na Primeira Guerra Mundial. A declaração de guerra ao Império Alemão foi assinada em outubro de 1917, após o Império Alemão ter torpedeado navios cargueiros do Brasil. Então, o Brasil entra na guerra aí ao lado da Tríplice Entente, né, contra o Império Alemão. O final da guerra, né? Quando acaba a guerra, em 1918, em 28 de junho de 1919 é assinado o quê? O Tratado de Versalhes, ok? O Tratado de Versalhes colocava fim na guerra. A vitória da guerra foi da Tríplice Entente.
E aí, o que a gente tem no Tratado de Versalhes, né? Ó, a criação da Liga das Nações. Então, a Liga das Nações foi uma tentativa de manter a paz, que a gente sabe que não deu certo, porque como a gente teve a Segunda Guerra Mundial, né, significa que não funcionou. Então, a Liga das Nações seria uma tentativa aí do que foi feito depois da Segunda Guerra Mundial, que é a ONU, né, que a gente tem até hoje. E aí a Alemanha perdeu 13% dos seus territórios e reduziu o poder do exército, né? Ela foi obrigada a ceder parte do seu território e a reduzir o seu exército. No caso do Império Austro-Húngaro, foi impedido de se anexar à Alemanha e separou, né? A Áustria e a Hungria viraram dois países diferentes. E a Itália não teve suas reivindicações atendidas. Então, quando a gente fala de Tratado de Versalhes, ele foi assinado impondo a derrota exatamente a esses três países aqui, né, da Tríplice Aliança, que perdem a guerra.